Pessoal, então é o seguinte, a gente vai fazer a correção hoje, tá? Da unidade 6, lá do caderno B, atividades. Então, peguem lá o caderno de vocês de atividades. Nós vamos fazer a correção da página 11, 12 e 13, para a gente poder encerrar essa unidade, então, né? É o que faltou. Lá da apostila a gente já fez todas as correções. Então, vamos lá. Ô, Joaquim, tu consegue ler para a prof. número 1, por favor? Deixa eu Joaquim pegar o CA. Gente, peguem o CA, daí a gente vai lendo e vai fazendo, tá? E vocês vão me ajudando aí na leitura para a gente poder fazer a correção. Página 11 do caderno de atividades. Oi, prof. Oi. Oi, Isa, tudo bem? Tudo. Ó, número 1, o Joaquim vai ler para a gente. Ô, Joaquim, teu áudio está desligado? Teu áudio. A respeito do comércio entre a Europa e o Oriente no século XV, assinale as 3 alternativas corretas. Pode ler. A letra A. As especiarias das Índias eram compradas por genoveses e venezianos e revendidas na América. A. B. Por causa dos altos preços praticados na venda de especiarias nas feiras europeias, os portugueses buscavam alternativas para obter esses produtos. Na C. Genoveses e venezianos monopolizavam a venda de produtos orientais nas feiras europeias. A. D. Os portugueses não tinham interesse nos produtos orientais vendidos por genoveses e venezianos. A letra E. Os portugueses se dedicaram a descobrir rotas pelo Oceano Atlântico a fim de alcançar as Índias e reduzir o preço das especiarias. Quais dessas alternativas são 3 que são corretas? Quais são corretas aqui? A letra A está correta, gente? A B, certo. A letra A, então, A C. A C. Bem. E aí? E a E, muito bem, Joaquim. A B, a C e a E. Então, vamos lá. Por que a A não está certa? Por quê? Porque as especiarias das Índias, elas não eram revendidas pelos genoveses e pelos venezianos na América, e sim na Europa. Tá? Por isso que ela está errada. E a letra D está errada. Os portugueses não tinham interesse nos produtos orientais. Se eles não tivessem interesse, eles não ficavam 6 meses viajando até chegar nas Índias, né? Por isso que também está incorreta. Então, as alternativas corretas da número 1 é a letra B, a letra C e a letra E. Beleza? Agora, número 2 é para preencher as lacunas dos textos a seguir, que descrevem as relações comerciais realizadas entre portugueses e o Oriente. Vamos lá, vamos fazer junto, então. A cidade de Goa, na Índia, foi um importante o quê? Centro comercial? Centro comercial, posto comercial, tá correto, tá, gente? Ah, então, a Goa era um grande centro comercial. Bom, continuando. Utilizado pelos portugueses no comércio de... Especiarias. No comércio de especiarias, muito bem. Então, Goa era um porto comercial, um centro comercial, utilizado por portugueses no comércio de especiarias, muito bem. O domínio português dessa e de outras cidades indianas estabeleceu a presença de Portugal no Oriente. Outra cidade indiana com a presença portuguesa foi... Calicut? Calicut, muito bem, João. Outra cidade portuguesa, outra cidade indiana com a presença portuguesa foi Calicut. Sob o comando de Vasco da Gama, os portugueses se estabeleceram no local usando o que na Índia? Violência? Violência, forçando relações comerciais com os chefes locais.
Lembrem que a relação de Portugal com a Índia foi violenta. A relação de Portugal com a China foi diplomática. Muito bem. Número 3. Isa Mello, lê pra gente, Isa. A número 3, por favor. Aham. No processo de expansão marítima portuguesa, visava-se estabelecer relações comerciais com respeito desse assunto. Com o Oriente. Com o Oriente. No entanto, havia outros interesses envolvidos nas expedições organizadas por Portugal. A respeito desse assunto, analise as afirmativas a seguir. 1. Dos objetivos da expansão portuguesa era expandir a fé cristã em razão da perda de fiéis causada pela reforma protestante. 2. Os jesuítas tinham grande interesse nas relações comerciais entre portugueses e povos do Oriente, uma vez que poderiam dar continuidade à reforma protestante fora dos limites da Europa. 3. Expandir a fé cristã foi o principal objetivo dos portugueses no período das grandes navegações. Com base nas afirmativas, assinale a alternativa correta. D? D, será que são todas verdadeiras, gente? Pensem lá. Ó, vamos analisar número 2. Vamos analisar número 1 primeiro, né? Um dos objetivos da expansão marítima era expandir a fé cristã em razão das perdas de fiéis causadas pela reforma protestante? Sim. Corretíssimo. 2. Olha o que diz a 2. Os jesuítas tinham um grande interesse nas relações comerciais entre portugueses e os povos do Oriente, uma vez que poderiam dar continuidade à reforma protestante. Os jesuítas são padres católicos. Eles querem dar continuidade à reforma protestante, gente? A reforma protestante é o surgimento de outras religiões que não é católica. Né? Calvinismo, anglicanismo, protestantismo. Eles querem dar continuidade à reforma protestante ou a Igreja Católica faz a contra-reforma? Isso é de conceito. Então, está errado. Eles não querem dar continuidade à reforma protestante. Porque se eles dão continuidade à reforma protestante, eles perdem ainda mais fiéis. Eles são padres jesuítas. Eles fazem parte da contra-reforma católica. Eles são contra a reforma protestante. Por isso que a 2 está errada. A 3 agora. Expandir a fé cristã foi o principal objetivo dos portugueses nas grandes navegações? Era o principal objetivo deles? Não, o Joaquim dá na cabeça. Realmente não. Era buscar as especiarias. É claro que daí ele já juntava a fome com a vontade de comer. Ou seja, já busca as especiarias e já expande o cristianismo. Mas o principal objetivo é comercializar para ter altos lucros. Então, a alternativa correta, qual é? Alternativa A, de amor. Tá? Apenas o item 1 é verdadeiro. Certo, gente? Vamos lá. Continuando. Olivia, consegue ler para a gente, Lívia, número 4? Uhum. A respeito das relações entre portugueses e povos da China e do Japão, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. É para eu continuar? Pode continuar, Lívia. Uhum. Olivia, daí tu lê, dá uma paradinha, a gente discute e daí a gente passa para a próxima, pode ser? Uhum. Na China, os portugueses encontraram um governo com poder centralizado e grande força militar? Sim. Essa, gente. Sim. Sim, né? Ó, os portugueses encontraram um governo centralizado, uma força militar. Por isso que eles agiram de forma diplomática, né? Então, verdadeiro. Próxima, Lívia. B. O poder centralizado nas mãos do imperador japonês e em seus shoguns impossibilitou a presença portuguesa na região? Teve presença portuguesa falsa, né, gente? Nagasaki é uma cidade portuguesa, né? Foi colonizada por portugueses no Japão, então é falsa.
C. A riqueza de produtos como prata, seda, porcelana, entre outros, na China e no Japão causou grande interesse nos portugueses. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro? Verdadeiro, né, gente? Era por isso que eles iam até as Índias, até a China, até o Japão. Eles queriam seda, queriam porcelana, queriam esses produtos que para eles era altamente lucrativo. D. A imposição da fé católica foi combatida no Japão no século XVII. Desse modo, ocorreu a proibição da prática do cristianismo no território. Verdadeiro? Verdadeiro, gente. Ó, olha só. Então, ela foi combatida. Olha o que diz, a imposição da fé católica foi combatida. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que os padres jesuítas almejavam muito isso, expandir o cristianismo e impor a sua cultura e a sua religião? Fizeram isso na América, fizeram isso com incas, com maias, com astecas, fizeram isso com os indígenas brasileiros, que não acreditavam no mesmo Deus cristão, né? E aí o que eles falavam? Que os indígenas brasileiros eram selvagens e que era necessário que eles se tornassem cristãos, tá? A diferença é que não houve resistência aqui. Só que lá no Japão houve essa resistência. Então a imposição da fé católica foi combatida. Eles não deixaram isso acontecer. No Japão, no século XVII. Né? Desse modo, ocorreu a proibição da prática do cristianismo no território. Eles proibiram o cristianismo, né, por conta dessa situação, coisa que não aconteceu na América. E aí houve uma imposição da religião, principalmente do catolicismo, nos países latino-americanos. Né? Muito bem. Então, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Todo mundo acompanhou? Tranquilo? Podemos passar para a próxima? Vai lá. Número 5. João, lê para a gente a número 5. Com base em seus estudos a respeito do Oriente e dos contatos europeus com os povos dessa região, relacione os territórios às informações correspondentes. A para a Índia, B para a China e C para o Japão. Os Mesma portugueses coisa, só um pouquinho, ô, João, só um pouquinho. A mesma coisa, o João vai ler e a gente vai falar se é Índia, se é China e se é Japão. Daí o João passa para a próxima, tá? Tá. Os portugueses estabeleceram entrepostos nessa região para desenvolver o comércio de especiarias no Oriente. O que é, gente? É Índia, é China ou Japão? Índia. Índia, muito bem. Então é letra A. Pode continuar, João. Nesse império foram inventados a pólvora, a papel-moeda e a bússola. China. De quem nós estamos falando? China. Da China. Desenvolvimento tecnológico, né? Então, letra B. Nesse espaço, os portugueses desenvolveram relações diplomáticas com a intenção de estabelecer ligações comerciais, contudo, sem muito sucesso. E aí, gente? Que letra que é? Que país China. que é que estão falando? China, letra B. Continua a China. Relações diplomáticas, China. Os portugueses se beneficiaram comercialmente com as guerras internas que ocorreram nesse território. Japão. Japão. Ó, gente, lembrem, ó. Violência na Índia, diplomacia na China e guerras internas no Japão. Quando os espanhóis chegam aqui, que nós vamos falar dos incas, dos maias e dos astecas, eles encontram essa mesma situação, conflitos internos. E aí eles vão se aproveitar desses conflitos para conseguir dominar o território. Tá? Pode... Os portugueses dominaram e controlaram cidades de Cochin, Diu, Goa, Bombaim e Damão, Índia. Índia, né, gente? Falar de Goa, falar de Bombaim, a gente já consegue ver que é a Índia. Então, letra A. A expansão da fé católica foi proibida e os portugueses foram expulsos no momento em que esse império se fechou para o contrato com estrangeiros.
Japão. Japão. Então, o Japão se fechou, lembra? Tá? Então, o japonês, nós vamos ter uma influência ali, até na colonização lá de Nagasaki, mas o Japão vai se fechar, né, numa economia, vai se tornar uma economia fechada e vai expulsar os estrangeiros. Fala, João. Quer falar, João? Não, Não? apertei mão sem querer. Não tem problema. Olha só, ficou assim então, só para vocês conferirem. Ficou assim, ó, letra A, letra B, A, B, C, A e C, certo? Repetindo. A, B, C, A e C. A Tim agradece sua ligação. Não podemos ir para a próxima, né? Então, vamos lá. Número 6, então. Francisco, lê para nós a número 6, por gentileza. A expansão portuguesa em direção às Índias possibilitou o contato de europeus com diferentes regiões. Cite características das duas regiões indicadas a seguir. Então, características do budismo e características do hinduísmo, certo? A característica do budismo, a gente pode dizer que foi fundada por quem? Né? O nome dele é Siddhartha Gautama, que é o Buda, né? A fundação, né? É uma religião que está muito presente aonde, gente? Principalmente no Nepal, atualmente, né? Na Índia. Isso, na Índia também. E no Japão. Quem tiver a oportunidade de assistir o filme 7 anos no Tibete, é um clássico da produção cinematográfica, um filme mais antigo, só que é um filme muito legal que vai tratar dessa questão do budismo aí. Então, quem tiver a oportunidade aí na quarentena de assistir esse filme, vale muito a pena, tá? Então, o que o budismo prega, né? O desprendimento, né, da pessoa a todo esse mundo que é terreno, para conseguir chegar ao mundo espiritual, conhecido como nirvana, né? Então, o budismo prega que a gente deve se desprender das questões, principalmente das questões físicas, né, para chegar a esse mundo espiritual, né? E o hinduísmo, tá? O hinduísmo acredita em vários deuses, né, gente? Os deuses hinduístas têm formas de animais também. A gente pode falar que é antroposomórficos, né? Tem formas de animais. Eles acreditam na reencarnação, certo? Eles acreditam no karma, que se a pessoa não foi boa nessa vida, ela reencarna, ela tem um karma que ela vai carregar a vida inteira, tá? Eles acreditam na circularidade das ações, ou seja, o bem ou o mal que você faz acaba voltando para você. A circularidade das ações é o seguinte: se eu faço bem, eu recebo o bem. Se eu faço mal, eu recebo o mal, né? Voltando para si mesmo, né? Tudo que você pratica, né? E acho que essas são as principais características do hinduísmo, né? Que acaba reforçando aquele sistema de castas também, né? O hinduísmo reforça muito essa ideia de divisão social por castas. Certo? Vamos lá. Número 7, então. Número 7 tem um textinho para ler ali, um fragmento do texto, tá? Ô, Barcelos, lê para a gente a número 7. O textinho? Prof, não sei se eu consegui ler muito alto, tá? Por causa que minha mãe tá dormindo e tudo mais. Tá? Prof? Prof? 7, página 12. Prof, Oi. eu não sei se eu vou conseguir ler muito alto porque a minha irmã tá dormindo, tá? Então vamos ver. Letícia, lê pra gente, Letícia. Letícia ou a Rafa. Posso ler, prof?
Vamos ver se alguém se disponibiliza, João. Tá, posso ler? Pode ler, isso mesmo. Leia este fragmento do texto. Essa superioridade da China vem, então, sobretudo, dos progressos efetuados no domínio da construção naval, as ajudas à navegação, mapas, bússolas, compasso, meio de medir o tempo, a posição, etc. Não são muitos disseminadas no começo do século 15. XV, mas enquanto os europeus se serviam ainda de galeras de uma única vela, muito lentas, ou de naus mais rápidas, porém frágeis, os juncos do alto mar. Os chineses surpreendem os viajantes estrangeiros como Marco Polo. Estes têm muitas vezes 60 metros de comprimento e 30 de largura, e têm mais de 50 cabines. Então, com base no texto e seus conhecimentos, identifique as inovações que foram incorporadas pela cultura ocidental, que eles encontraram no Oriente, né? E trouxeram e começaram a fazer essa utilização. Mapas, bússola, compasso. Isso mesmo. De acordo com o texto, tá? Mapas, bússolas e compasso. Certo? navegação. Instrumentos de navegação, né? Que facilitou esse processo. Certo? Mapas, bússola e compasso, segundo o texto. Oi, prof. Medir a posição do tempo. Bom dia, Manu. Letra B. Estamos fazendo a correção lá da página 12, indo para a página 13, Manu, do caderno de atividades, tá? Então, na verdade, agora estamos indo para a página 13, letra B, mas a primeira. Bom. Comente a importância desses desenvolvimentos tecnológicos para a expansão marítima europeia. Por que eles foram importantes, gente? Deu para ir para as Índias. Para ir para as Índias e... Isso, vai Para facilitar, explorar o né, resto do mundo. Isso vai facilitar, gente, vai contribuir para que eles fizessem rotas mais precisas. Então, a principal contribuição é para que eles pudessem sair da Europa e chegar no Oriente com rotas mais precisas, para não se perderem, né? Dominar o oceano era essencial nesse momento, porque se eu me perco, as minhas embarcações podem afundar, pode acontecer um naufrágio, e aí eu vou perder esse meu dinheiro investido. Eu vou perder não só os tripulantes, mas a embarcação e, além disso, a possibilidade de enriquecer, me tornar uma pessoa importante e financeiramente falando, né, e rica. Então, a utilização dessas técnicas cartográficas é contribuir para que os europeus definissem uma rota mais precisa e otimizassem o tempo, ou seja, chegassem mais rápido, né? Otimizar o tempo. Eu domino agora essas técnicas, eu consigo estabelecer uma rota, né, que seja mais rápida, então eu diminuo o meu tempo e automaticamente, se eu diminuo o meu tempo, né, eu consigo lucrar mais, porque eu consigo viajar mais vezes para o Oriente. Fala, João. Também contribuiu para a colonização na América. Sim, por quê? Se eu tenho rotas mais precisas, eu começo a perceber que existem outros territórios além das Índias e que esses territórios pode ser que eu consiga dominar ou retirar dali outros metais preciosos, como eu tenho na África, e obviamente que isso facilita as rotas, facilita chegar na América e dominar esse continente. Certo? Oi? O mapa, ali aparece que eles usavam o mapa era do mundo, do Oriente, né? Um mapa mundi, mas bem diferente. Lembra dos mapas que eu mostrei, Iago? Que a professora aula com slides? Então, é um mapa do eurocentrismo. Que nós temos hoje, né?
mas esses mapas já eram importantes nessa Constituição. A partir do momento que eles percebem que existem outros continentes, como a América, por exemplo, a partir do domínio da América, esses mapas vão sendo alterados. Conforme eles vão tendo mais conhecimento, mais domínio do oceano e mais a percepção que existem outras terras a serem exploradas, esse mapa começa a ser alterado. Então, antes das navegações, um mapa europeu, porque é assim, né? Se a gente está falando de uma história europeia, esses mapas europeus acabavam colocando a Europa como centro de tudo. A partir do momento que se percebe outros territórios, essa ideia vai se ampliando. Mas é óbvio que a gente vai ter outros mapas, que são mapas orientais, que são mapas diferentes dos mapas europeus, os mapas islâmicos, ou seja, árabes, porque os árabes já dominam o oceano, ali o Oceano Pacífico, então eles também vão ter outros recursos de entendimento e outros mapas, e a importância de se juntar esses mapas aí, desse entendimento, dessa percepção. Então, se eu chego no Oriente e eu começo a perceber que lá no Oriente também tem outros mapas que definem o que eles também já conhecem ou já conheceram, que eu não conheço ainda, eles estabelecem relações com esses mapas também, né? Então, a importância disso. Letra C. Indique as diferenças entre as embarcações portuguesas e as embarcações chinesas. Lembrem que as embarcações portuguesas, elas tinham apenas uma vela. Se elas têm uma vela, elas acabam sendo mais lentas. As naus são mais rápidas, mas são mais frágeis, né? As embarcações chinesas, então, elas eram maiores e não eram tão frágeis, eram de junco, né? Então, elas têm uma grande extensão, né? E acabam se tornando um tanto que superiores às embarcações portuguesas, né? Prof. Certo? Prof. Oi, fala, Iago, pode falar. Aí as portuguesas elas usavam o canhão e as chinesas saqueavam? Isso mesmo. As portuguesas, aí vamos na vantagem, né? Então, as desvantagens vamos pensar assim, desvantagem das embarcações portuguesas. Elas são mais lentas, né? E as naus são mais frágeis, mais rápidas, mas mais frágeis. E as embarcações chinesas, por sua vez, são mais resistentes, têm uma grande extensão. No entanto, as embarcações portuguesas conseguem se armar com canhão, enfim, coisa que as embarcações chinesas não conseguem. Isso é um benefício para as embarcações portuguesas, porque numa disputa, as embarcações chinesas, quanto as embarcações árabes, se fosse galés, então precisa das pessoas remando. Tem uma vantagem nas galés, é o seguinte, é o tempo, porque embarcação a vela eu dependo do tempo. Então, se eu tenho vento, essa embarcação vai. Se eu não tenho, essa embarcação fica ali meio que à deriva por algumas horas ou alguns dias. Nas galés, que são as embarcações onde eu tenho a maior parte daí de escravos lá embaixo remando, o filme Ben-Hur mostra as galés quando ele é preso, então ele está lá remando, tá? Então independe do tempo, porque eu tenho um número lá de escravos que estão fazendo esse trabalho. No entanto, as embarcações portuguesas vão ter um benefício, porque as demais embarcações elas têm que se aproximar muito das outras embarcações para conseguir dominar. E as embarcações europeias não. Como elas já vão ter canhão e tudo mais acopladas, elas conseguem atingir, numa distância considerável, as embarcações, possivelmente, em alguns desses momentos, afundar as mesmas, né? Então, como se fossem vantagens e desvantagens. Fala, Iago. Chineses tinham arma de fogo? Ah, sim, vão ter arma de fogo, mas eles não acoplam nas embarcações, tá? Continuando. Número 8. Tem uma... Prof, Oi? uma diferença muito boa é que as embarcações portuguesas foram criadas em Portugal e as chinesas na China. Nossa, bem fácil de diferenciar. Meu João, olha, perfeito, João. A contribuição foi extremamente significativa, importante, tá? E realmente vai demarcar uma diferença tremenda, né?
Uma foi no Oriente e outra no Ocidente. Pessoal, número 8, tá? Tem a imagem ali, produzida no século XVI para retratar a chegada dos portugueses na cidade japonesa de Nagasaki, certo? Com base na imagem e nos seus conhecimentos. Vamos prestar atenção ali. Os portugueses desembarcaram no Japão pela primeira vez em 1543. Como o pintor japonês Kano Naisen retratou as relações entre portugueses e japoneses, tá? Aqui, ele retratou conflito ou retratou de forma amistosa no primeiro momento ali, gente? Amistoso. Isso, um contato amistoso. No primeiro momento, não foi um contato violento, tá, gente? Ó, eles estão descarregando aqui mercadorias, percebam ali, tá? A presença dos jesuítas, gente, olha lá os padres aqui, mostrando os padres aqui, sabe? Tá? Então, tem a presença dos jesuítas, né? Atividades comerciais, está mostrando ali a imagem, e religiosas, né? Então, eles conseguiram, lembrem-se sempre, o Japão estava tendo um conflito e os portugueses se utilizaram disso para conseguir chegar nessa região. Aí, depois que os portugueses, que os japoneses começam a perceber o domínio dos portugueses, começam a perceber a inserção do cristianismo, é que eles vão proibir, né, e vão expulsar esses estrangeiros, né? Certo? A cidade de Nagasaki foi fundada pelos missionários jesuítas, com autorização dos japoneses. Qual a importância de Nagasaki para os portugueses? Gente, ali qual era o objetivo principal deles? Se é formada por jesuítas, expandir a fé cristã. Era a maior cidade cristã japonesa da época. Então, os jesuítas têm esse objetivo, certo? Depois vão ser expulsos, sim. Mas no primeiro é muito importante, porque eles querem desenvolver o cristianismo, né? Expandir, na verdade a palavra correta é expansão do cristianismo, né? Não desenvolver a religião, mas expandir essa religião. Certo? E a letra C. Prof. Oi, fala, João. Também virou um posto comercial entre Portugal e Japão? Também, sim. Aí depois, João, o que acontece? O Japão vai se fechar, vira um interposto comercial ali, aí o Japão percebe tudo isso e se fecha. E aí expulsa os estrangeiros. E quero lembrar vocês que o Japão depois vai se tornar uma potência, lá no século XVIII, XIX, uma potência imperialista. Ele quer dominar outros territórios. Já disse para vocês que o Japão dominou a Coreia, que o Japão chegou a invadir a China, né? Para dominar também os chineses. Ó, letra C. Na imagem, localize os missionários jesuítas, né? Que são aqui do ladinho, né? Tem aqui o missionário jesuíta aqui do lado também, ó. Certo? Nós temos ali a presença dos missionários jesuítas. Bem tranquilo. Terminamos a nossa unidade, que é a unidade 6. Certo? Da unidade 6, então, vocês têm o trabalho, que é a análise dos vídeos, enviar e-mail. E eu já liberei agora de manhã, certo? As trilhas da unidade 6. Fala, João. Não tem problema, né? De fazer de lápis, né? O quê? O vídeo, a análise do vídeo? Não, desde que eu consiga ler, tu mandar por e-mail para mim, João, e eu conseguir ler, não tem problema, tá? A prof só quer... Eu já mandei. Isso, a prof só quer... Só para a prof é importante estar de uma forma visível, sabe? Então, prof, eu quero digitar. Pode digitar e mandar por e-mail, digitado, sem problema nenhum. Mas não, a minha letra é legível, eu gosto de escrever, certo? Não tem problema, desde que a professora consiga ler o texto, né? Para conseguir dar nota para vocês, sem problema algum. Então, o trabalho é a análise dos vídeos, que tem que ser enviada por e-mail. E agora, as trilhas da unidade 6, certo? Gente, trilhas da unidade 5, a prof já liberou, já fechou.
Eu não ainda verifiquei, todo mundo fez, tá? O que eu fiz com o 8º ano hoje? Eu reagendei as trilhas da unidade 5 e dei mais 2 dias para eles fazerem. Certo? Vou fazer a mesma coisa com vocês. Eu já abri, tá? Já agendei as trilhas da unidade 6. Vocês vão ter o tempo agora, que a próxima aula de vocês é 10h50, para realizar essas trilhas da unidade 6. Essas trilhas vão estar abertas durante essa semana, até segunda-feira que vem. Tá? Depois eu coloco a data no grupo. E eu vou reagendar as trilhas da unidade 5. Só que o meu reagendamento vai ser para hoje e para amanhã só. Porque essas trilhas já eram para estar feitas. A gente já terminou a unidade 5, a gente já está terminando a unidade 6, então a gente tem que ter esse compromisso, terminou a unidade e fazer as trilhas. Vou reagendar para vocês. Vocês sabem que vocês têm nota dessas trilhas, é um processo avaliativo também. Então, eu vou reagendar para que vocês possam estar refazendo, certo? Vou fazer isso agora e coloco lá no grupo. Beleza? Ó, um beijinho para vocês, tá? Até quarta-feira que a gente já começa a nossa unidade nova. Tá bom? Beijo, gente. Oi, Iago, pode falar. A professora tinha visto se tinha recebido no e-mail? Eu vou ver isso agora, Iago. Eu já te falo, tá bom? Uhum. Tchau. Tchau.